Alguém aí, minha amiga, meu amigo, você já ouviu falar em bebê reborn? Esses bonecos aqui, ó. Dá só uma olhada, gente, é assustador, né? Não parece um bebê de verdade? Fala aí pro João, não parece um bebezinho de verdade? Dá até medo, né? São bonecos realistas que vêm ganhando cada vez mais destaque. E a pergunta que eu faço é: até que ponto eles podem oferecer riscos à sua saúde mental? Pois é, muita gente tem levado esse bonequinho aqui tão a sério, né? A forma de cuidar desses bonecos, né? Eu quero saber quando o hobby ele pode virar exagero. A gente vai conversar ao vivo com a Glaucinha Araújo, que vai falar mais sobre esse assunto. Glaucinha, tem gente que cuida como se fosse um bebê de verdade, né? Leva até no médico, fala que tá doente, tira a fere a temperatura. Glaucinha, até que ponto isso pode mexer com o psicológico da pessoa, né, Glaucinha? Menino, é assustador quando a gente vê, viu? Porque eu já presenciei em um shopping aqui da capital várias pessoas com esses bonecos passeando dentro dos carrinhos de bebês, outros no colo. Um dia eu vi um homem carregando de forma displicente e eu pensei que era uma criança. Eu disse, meu Deus, como é que esse pai vai levando essa criança desse jeito? Aí depois que uma mulher se aproximou, foi que eu vi que era um boneco. E tem pior ainda mais, tá, João? Deixa eu dizer para você. Alguns bonecos, eles são confeccionados a partir da foto da pessoa que compra, para ficar com os traços daquela pessoa. Então, você embarca em um mundo de fantasias, pensando que aquela ali é uma criança que você tem que cuidar, como se estivesse cuidando de um ser humano. A gente convidou aqui a Alice Santos, que é psicóloga, para conversar com a gente sobre esse tema. Alice, a gente precisa se preocupar? Bom dia. Bom dia, Glaucia. Bom dia, João. Bom dia aos que nos assistem. Torna-se preocupante, Glaucia, quando a gente começa a observar que a pessoa que supostamente cuida desse bebê, né, porque é um objeto inanimado, é importante que a gente dê esse destaque, é um objeto que não tem vida, a gente tem que se preocupar quando essa pessoa começa a perder a noção do que é fantasia e do que é realidade. Essa ideia do bebê reborn, ela começou, na verdade, de modo terapêutico. Então, para pacientes aí de algumas abordagens da psicologia poderem representar aí algum ser importante no processo terapêutico. Só que isso acabou saindo dos muros do consultório terapêutico psicológico e hoje muitas pessoas, sejam idosos, jovens, adultos, acabam adotando esse tipo de bebê e cuidando dele como hábito. É importante que a gente entenda que, originalmente, na verdade, esse cuidar representa um simbolismo do afeto. Então, é um objeto onde a pessoa está depositando ali o afeto dela, mas por ser um objeto que não tem vida, Glaucia, ele não vai dar retorno, né? Não tem reciprocidade socioemocional. Então, simbolicamente e afetivamente, você coloca muito, você deposita muito e você não se frustra, você não lida com as expectativas daquele ser, porque é algo da fantasia, da ordem da fantasia. E o que a gente tem que se questionar é o que essa pessoa está evitando no mundo real, né? O que ela está evitando em detrimento de usar esse bebê, esse suposto bebê que, na verdade, é um boneco. Porque as pessoas podem até dizer, as meninas, que é muito comum, a gente cresce, tendo aquela boneca do lado, troca a roupa, tudo, mas chega um momento que a gente para com essa fantasia e começa a entrar na realidade. Mas agora o que a gente está vendo é que as pessoas estão retornando para esse mundo. Isso. Na psicologia, a gente vai ver que é uma fase aí natural, né, onde normalmente a mulher, vai ter esse cuidado, inclusive porque a sociedade espera muito dela essa função de mãe, né, para maternar, para cuidar, para ir cuidar aí desse suposto bebê, mas quando a gente supera essa infância, essa adolescência, entra na idade adulta, né, com já mais certa idade aí, torna-se diferente, né? Torna-se inclusive uma grande interrogação. O que é que essa pessoa está tentando superar em si, no seu subjetivo, para usar esse boneco? Então, muitas pessoas, por exemplo, não conseguem ter filhos, né? Ou tiveram uma grande perda, é muito comum. Pessoas que têm traumas muito profundos e acabam não elaborando terapeuticamente esses traumas. Então, quando a gente vê isso, a gente não pode nem patologizar e dizer que aquela pessoa tem um transtorno, a gente não pode afirmar isso, mas o ideal é também não normalizar o que não é norma, né? Então, recentemente a gente teve um caso até de uma influencer que levou esse boneco para um hospital, onde a gente sabe que tem pessoas reais que têm demandas reais de saúde.
E aí o enfermeiro até meio que entrou nessa suposta brincadeira. No final a influencer grava um vídeo falando, olha, o meu bebê foi medicado, a febre dele baixou. Então a gente tem que se questionar o que a pessoa está tentando omitir, está tentando não entrar em contato para estar aí supostamente cuidando de um objeto inanimado. E como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Então, o processo de psicoterapia, Glaucia, é fundamental para entender qual é o disparador. O que é que está aí disparando essa necessidade de depositar esse afeto em um objeto inanimado? Porque nós temos relações reais no dia a dia, no trabalho, temos os nossos afetos, temos nossas relações familiares. Então, se uma pessoa acaba abrindo mão de viver a realidade e mergulhando nessa fantasia, uma hora ou outra pode haver aí uma brecha, um rompimento nessa fantasia, e na psicologia a gente vai dizer que algo vai passar. E esse algo que vai passar pode se tornar patológico. Agora também tem aquela questão, vamos que é um casal e aí a mulher ela decide que ela tem que ter esse bebê, ela tem que cuidar dele como se fosse uma criança. E o que fazer aquele marido naquela hora? Porque ela acaba dando deveres para ele também. Isso, é importante que isso seja compreendido de modo compartilhado. Se é um casal, a ideia é que esse casal compartilhe desejos, afetos, escolhas. E a gente sabe que em algumas relações isso não vai acontecer de modo tão congruente. Pode haver ali alguma divergência. Mas é preciso entender se essa divergência, por exemplo, o fato da mãe, da mulher, né, querer criar esse bebê, vai incomodar o marido a ponto de ele dizer, olha, isso para mim não faz sentido. E também o marido precisa se abrir para entender o porquê que a mulher está com aquele objeto. Gente, o fundamental nessa questão do bebê reborn é entender isso. O que leva o indivíduo a adquirir um boneco que não é barato, Glaucia, é muito caro, né, um valor muito significativo. O que leva esse indivíduo a adquirir esse objeto e supostamente passar a materná-lo. Então, tratar um objeto inanimado como se fosse algo que tem vida. Então, há de se questionar isso. Muito obrigada, tá, pela entrevista. Eu que agradeço. Olha, João, cada vez que a gente conversando agora e eu imaginando a situação dessas pessoas, porque você cuidar de um bebê como se ele fosse uma criança, você mostrando aí as imagens, a gente, quando olha, pensa realmente que é uma criança. Então, você embarca nessa história e daqui a pouco você está tendo muitas frustrações. Então, procura uma ajuda. É bacana ter uma boneca, é bacana, viu? Porque, assim, eu ainda tenho algumas de quando eu era pequena, mas, claro, eu sei que ali é um brinquedo e não uma pessoa. Eu volto contigo, viu, João? Inacreditável saber também que é um boneco caríssimo. Quanto mais real, mais caro ainda, viu, Glaucinha? É uma informação assustadora. Informação assustadora também é que a sua boneca ainda existe de quando você era criança. Deve estar tudo acabada, estragada, né, Glaucinha? De quando você era pequenininha, não é possível não, ué. Eu nem consigo imaginar. Olha lá ela dando risada. É verdade, gente. Aí, imagina.